Olá pessoal, olá você aí de casa, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o nosso capítulo 9 aí do nosso livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Por aqui César Alves, juntamente com Jaqueline Cruz, dando continuidade a mais um vídeo do nosso projeto. E hoje iremos falar sobre problemas e dificuldades comuns, é isso mesmo galera. Vamos falar aí sobre aquelas questões que a gente encontra no consultório, que temos algumas dificuldades em dar sequência no atendimento, muitas vezes precisamos de supervisão ou de alguém que conduza. Então esse capítulo 9 nós iremos falar sobre essas questões, beleza? Vamos seguindo aqui. Primeiro ponto aí, aprendendo com os desafios da terapia, né? Uma das vantagens da abordagem terapêutica apresentada neste capítulo é sua implementação. Ela é bastante simples. No entanto, complicações no meio do caminho podem impedir que o terapeuta faça as intervenções como pretendido. Como nós falamos no capítulo 2, nós apresentamos detalhes sobre maneiras de lidar com problemas no relacionamentos terapêuticos, transferências e contra-transferências. Quem não se lembra, pessoal, pode voltar lá no capítulo 2 do livro e retomar essas questões, tá? Neste vídeo nós vamos falar mais alguns desafios comuns que podem ser encontrados no trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Sugerimos estratégias para prevenir cada problema e apresentamos métodos para reagir quando ocorrerem dificuldades. Essas soluções possíveis são apenas algumas das maneiras pelas quais os terapeutas cognitivos comportamentais podem superar os obstáculos ao tratamento. Incentivamos o terapeuta a ser criativo e testar alguma de suas próprias ideias para enfrentar os problemas e as dificuldades no tratamento. Legal, pessoal? É isso mesmo, pessoal. E seguindo aqui o nosso tópico, iremos falar agora sobre a questão da não realização da tarefa de casa. Aquela não tão temida, né? Por que será que os pacientes não fazem as tarefas, né? Podem haver muitas razões para os pacientes não realizarem as tarefas de casa. As possibilidades podem incluir aí problemas com a técnica do terapeuta, por exemplo, não preparar bem o paciente para a tarefa. Sugerir uma tarefa que seja desafiadora demais, ou talvez até fácil demais, ou que talvez não seja útil, né? E acontece, pessoal, acontece. A gente sugeriu uma tarefa e depois lá na frente a gente pensar, poxa vida, essa tarefa aqui vai ser útil para quê? Por quê? Então, assim, o objetivo, quando pensar uma tarefa para casa, para passar para os nossos clientes aí, vamos pensar o objetivo, o motivo, a razão, a circunstância aí, né, para ser bem incisivo aí na questão. Vamos pensar bem antes de passar uma tarefa para casa para a gente ter com o que trabalhar aquilo e pensar o cliente aí, né, o cliente. Fatores do paciente, como talvez existem outros momentos que o paciente pode até não realizar a tarefa de casa. A gente pode pensar como fatores, né, do próprio paciente, esquecimento, pouca energia, falta de motivação, dificuldade de concentração ou atitudes negativas em relação às tarefas de casa. Há várias coisas que pode fazer para evitar problemas com a tarefa de casa ou para lidar de maneira eficaz quando a tarefa de casa não é concluída como planejado. Sim, pessoal, há várias coisas que se pode fazer aí em relação a isso, né? Planejamento tal, mas uma delas a gente precisa prevenir, fazer a prevenção. Vamos aqui, solicite a contribuição do seu paciente ao elaborar a tarefa de casa. Existem algumas tarefas padronizadas, por exemplo, ler um livro, né, preencher registro de pensamentos, algumas delas.
que são aplicadas à maioria dos pacientes. Mas há muitas tarefas de casa que podem ser personalizadas para atender às necessidades individuais. Quando contribui para a elaboração da tarefa de casa, é mais provável que os pacientes a realizem. As tarefas específicas devem ser sugeridas pelo paciente sempre que possível. O terapeuta deve ajudar a moldá-las de modo a maximizar suas chances de sucesso. Isso mesmo. E também você pode ensaiar a tarefa antes. Ensaie a tarefa de casa. Se você demonstrar para o seu paciente como fazer a tarefa, praticar durante a sessão, é mais provável que o paciente entenda o método e seja capaz de implementá-lo entre as sessões. Também pode ser útil entregar ensaios cognitivos a fim de ajudar a preparar o paciente para implementar um método de autoajuda em situações reais. Alguns exemplos de tarefas que podem ser ensaiadas primeiro na sessão são usar um cartão de enfrentamento, preencher um formulário para examinar as evidências e modificar os pensamentos automáticos ou esquemas, seguir um plano comportamental para aumentar as atividades prazerosas. Legal? E 3 aí, sempre revise as tarefas de casa, né, pessoal? Aquilo que eu sempre falo. O paciente chega no consultório e o terapeuta esquece de perguntar sobre a tarefa que passou para casa. Então revise, pergunte, cobre. As chances aumentam quando você cobra, entendeu? Ao revisar e discutir a tarefa, você comunica que a tarefa é importante. Mas se você não perguntar ao paciente sobre a tarefa de casa passada anteriormente, você pode dar a mensagem de que ela não é suficientemente útil para ocupar o tempo da terapia e, portanto, não vale a pena o esforço do paciente. Um problema comum é se envolver na discussão de informações novas e acabar esquecendo de revisar a tarefa da sessão anterior. Para evitar esse erro, anote a revisão da tarefa de casa na programação de cada sessão, na sua agenda aí, né, pessoal? Tenha cuidado, principalmente quanto ao termo tarefa de casa. A maioria dos pacientes não tem reações negativas à expressão tarefa de casa. Eles entendem que você está sugerindo exercícios práticos que têm probabilidade de ajudá-los a lidar melhor com seus problemas. Mas pode ser útil empregar termos alternativos para a tarefa de casa ao tratar pacientes em idade escolar ou que têm uma visão negativa de suas experiências escolares. Se necessário, você pode chamar a tarefa de exercício ou experimento de autoajuda, ou pode simplesmente perguntar aos pacientes como eles gostariam de praticar o que aprenderam na sessão. Olha que legal. Você vai ter uma prática, que é entre o intervalo de cada sessão, você vai praticar o que nós aprendemos aqui. Agora você já sabe como reconhecer os seus pensamentos automáticos. Como você poderia aplicar essa habilidade esta semana? Se acontecerem coisas desagradáveis, como você gostaria de aplicar o que nós aprendemos? Ó, que bacana. Isso tudo aqui, pessoal, é prevenção. Como você vai prevenir essa questão, certo? Como que você vai realizar essa prevenção para que a pessoa realize a tarefa de casa, legal? Seguindo aqui, pessoal, a gente vai aqui para o nosso próximo slide aqui, e aí a gente fala da recuperação, né? Da recuperação. Primeiro ponto da recuperação: avalie a aceitação e a utilidade da tarefa de casa. Às vezes a tarefa ou o exercício pode parecer uma boa ideia durante a sessão, mas ao se tornar impraticável ou desnecessário depois de o paciente ter tido tempo de pensar nela, se o paciente disser que não fez a tarefa, pergunte se ainda vale a pena fazer. Se o paciente disser que sim, revise o plano para torná-la mais acessível ou útil. Se não for mais necessária, deixe para trás e parta para outra tarefa ou outra coisa, mude a forma de trabalhar esse paciente, pessoal, legal? Conclua a tarefa que faltou durante a sessão. Se a tarefa previamente passada for algo que pode ser concluído durante uma sessão, tome algum tempo para trabalhar nela antes de desenvolver qualquer nova tarefa. Às vezes, tudo o que é preciso é que o terapeuta ajude o paciente a começar a tarefa.
né? Isso é muito importante, pessoal. A gente dá o primeiro passo, né, junto aí com nossos clientes. Se a gente der o primeiro passo, a gente já está indicando que aquilo de fato é importante, né? Avalie os pensamentos negativos sobre a tarefa que é feita em casa. O modo negativo de pensar, decorrente da ansiedade, depressão e outros transtornos, pode interferir na conclusão da tarefa. Por exemplo, se o paciente se sentir desesperançado, ele pode estar muito desanimado para agir se a tarefa for um exercício de exposição. Pensamentos catastróficos podem levar à evitação de assumir riscos. Exemplos de pensamentos desadaptativos sobre a tarefa de casa incluem: nunca fui bem com escola, não consigo fazer isso, tenho que fazer a tarefa de casa perfeitamente, senão não faço nada, não consigo fazer nada direito. Então, por que tentar? E por aí vai, pessoal. A grande questão é: avalie os pensamentos negativos aí dos seus clientes, beleza? Item 4 aqui, né? O item 4: use a não realização da tarefa de casa como uma oportunidade de aprendizado. Bem legal. Aqui assim, os motivos para não realizar a tarefa de casa geralmente pode dar boas oportunidades para intervenções com nossa abordagem TCC. Por exemplo, o paciente pode relatar que problemas como pouca energia, falta de confiança, procrastinação, dificuldade para organizar a programação diária ou ficar confuso com estressores podem ter interferido na realização da tarefa. Em cada caso, o terapeuta pode ajudar o paciente a identificar e modificar a patologia cognitivo-comportamental que debilita sua capacidade de realizar a tarefa de casa. O benefício de utilizar a não realização da tarefa de casa como um foco para intervenções de terapia é duplo. Sim, a adesão à tarefa de casa pode melhorar, as habilidades básicas da TCC podem ser praticadas e aperfeiçoadas. E até mesmo você pode trazer à tona os detalhes de uma história, completando suas frases e fazendo suposições, né, sobre o porquê essa pessoa não fez, o porquê, o que aconteceu e tal. E fazer um trabalho legal dentro da sessão pensando nisso, né, pessoal? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, que a gente já continua no próximo vídeo aqui. A gente vai falar das dificuldades em evocar pensamentos automáticos. Legal, pessoal? Até daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo.